A maioria das minhas descobertas começa com uma observação, que se torna uma pesquisa, que se torna um experimento. E dessa vez não foi diferente. Tudo começou quando eu abri um aplicativo de vendas e eu fui pesquisar um produto. E aí eu percebi que muitos resultados daquela pesquisa eram patrocinados. E aí eu já abri o olho. Não, pera, mas quer dizer que esse resultado tá aqui no topo da pesquisa? Não é porque ele é um produto bom, mas é porque alguém pagou para que ele estivesse aqui. Quer dizer que esse produto pode ser ruim, mas ele tá no topo da pesquisa porque alguém pagou. E então eu fui observar o próprio Google e eu percebi que o Google tem essa mesma questão. Dependendo do que tu pesquisa, o primeiro resultado que aparece é patrocinado. Inclusive, gente, eu testei. Eu fiz uma pesquisa aleatória na Amazon. O primeiro resultado que aparece é patrocinado. E aí eu fiquei, cara, mas o que é isso? E então eu fui pesquisar sobre esse assunto e eu encontrei alguns artigos que eu vou deixar aqui na descrição falando que o sistema de pesquisa tá ficando pior porque tá cada vez mais cheio de resultados que são patrocinados. E o resultado tá ali na nossa cara. Embora tenha certos aplicativos, certos sites que eles disfarcem um pouco as coisas que estão patrocinadas, inclusive um dos artigos fala sobre isso, a maioria dos sistemas de pesquisa agora tem coisa patrocinada e tá no topo. Quer dizer que se tu for pesquisar alguma coisa, vai aparecer no topo um negócio que tá patrocinado. Não quer dizer que é o melhor porque tu tá procurando, quer dizer que alguém tá pagando. A gente tem essa mentalidade que se tá no topo da pesquisa, quer dizer que é o melhor. Mas não é mais assim. Agora as empresas, os sistemas de pesquisa, os aplicativos de venda, Amazon, Walmart, etc., eBay, eles estão usando um sistema que a primeira coisa que aparece não é o produto mais bem avaliado, mas é o produto de quem paga mais para que aquele produto esteja ali. E isso nos leva ao problema de que muitas vezes o produto que vai estar no topo da pesquisa não é o melhor produto. Às vezes é um produto ruim, um produto fraco, mas a gente acaba comprando porque tá no topo da pesquisa e a gente associa topo com algo bom. E aí a gente perde dinheiro por causa de uma pesquisa que foi um resultado de pesquisa que foi patrocinado. Isso é muito preocupante. E num desses artigos que falava sobre como isso está acontecendo, o jornalista que escreveu o artigo, ele falou que não é só em questão de venda, mas se tu for usar uma loja de aplicativos, tipo, abre a App Store ou a Google Play para baixar um joguinho ou alguma coisa, tu vai, pesquisa e o primeiro resultado também é patrocinado. Inclusive, eu também fiz o experimento. Eu fui lá e pesquisei, sei lá, uma coisa aleatória, tipo, remover fundo, que muita gente usa pra trabalhos criativos e etc. Gente, os 3 primeiros resultados eram patrocinados. Eu vou deixar o print aqui do lado. Cara, parece que todo mundo tá usando resultado patrocinado hoje em dia. Tu vai pesquisar, sei lá, como fazer passaporte, porque tu quer saber como é que faz isso, porque tu quer viajar, não sei. Os 4 ou 5 primeiros resultados são resultados patrocinados de empresas que querem ganhar dinheiro em cima de você fazendo seu passaporte. As empresas estão cada vez mais abrindo espaço para anúncio e em vez de receber um bom resultado porque a gente tá procurando, a gente tá recebendo resultados de gente que tá pagando muito dinheiro pra tá lá no topo. E isso é perigoso, porque muitas vezes a gente vai acabar assinando um serviço ou comprando alguma coisa que é de má qualidade. Aí vai durar 2 semanas, vai quebrar, a gente vai ter que comprar de novo. Ou seja, a gente perdeu dinheiro porque a gente não prestou atenção no resultado da nossa própria pesquisa. E por que, questão de prestar atenção? Porque tá escrito lá, patrocinado. Claro que tem lugares que eles ocultam um pouco patrocinado, e isso é, vamos concordar que isso é bem errado, mas tá escrito, na grande maioria dos lugares tá escrito lá, que o negócio é patrocinado. Ou seja, se a gente prestasse mais atenção na nossa pesquisa, a gente veria que aquele resultado ali não necessariamente é o melhor para nós, mas é algo que tá sendo colocado ali porque alguém pagou para que tivesse ali, algo que não necessariamente vai ser bom. E por causa da nossa distração, muitas vezes a gente acaba com produtos de baixa qualidade. Às vezes a gente também cai em golpe, porque muitas vezes, é claro que tem sistema de filtro e eles fazem
eles fazem a filtragem e pesquisam, etc. Mas tem muita coisa dentro de lojas virtuais, tem muito site dentro da pesquisa do Google que tem golpe. Muitas vezes tu vai pesquisar pra comprar, sei lá, um celular, e aí vai estar lá um preço muito baixo assim, e vai estar lá no meio dos patrocinados, vai estar lá no top das pesquisas. Só que aí tu vai lá dentro do site, tu vê aqueles comentários que são estilo inteligência artificial, é um site que não é confiável, é um site de um nome que tu nunca viu, mas ele tá lá no topo da pesquisa, tá lá no meio dos patrocinados, e às vezes tu acaba comprando daquele site, acaba caindo num golpe, porque aquele site tava lá no topo. Mas não quer dizer que ele é bom, é porque pagaram para que ele estivesse lá no topo, para que uma pessoa distraída fosse lá, não pesquisasse antes, comprasse lá, pá, caiu no golpe, perdeu dinheiro. E eu percebi, depois disso, que muitas vezes é a nossa distração que tá fazendo a gente perder esse dinheiro. Porque assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção, a gente veria lá, patrocinado. E a gente já ia se ligar, não necessariamente isso daqui é bom. Talvez eu deveria pesquisar um pouco mais. Mas a gente tá sempre tão perdido na nossa velocidade, a gente tá sempre correndo, a gente tá sempre querendo tudo rápido. Ao mesmo tempo a gente assiste tanto vídeo curto no nosso celular que o nosso attention span, que é a quantidade de tempo que dura a nossa atenção, ela tá diminuindo. E tem certos pesquisadores que falam que a nossa atenção tá menor que a de um peixinho dourado. Você tem noção que a sua atenção é menor que a do Nemo? Porque a gente tá viciado nos vídeos curtos, a gente tá viciado nos stories, nessa velocidade de, que vontade de comer bolo de pote. Aí tu vai lá, iFood, bolo de pote. Tu compra o bolo de pote, ele chega na tua casa. Tu não precisou esperar muito, tu não precisou esperar pra ir no mercado, pra comprar os ingredientes pra fazer o bolo de pote. Tu não precisou sair de casa e procurar um lugar que vende bolo de pote. Porque no celular a gente tem essa conveniência, e ao mesmo tempo que é bom ter essa conveniência às vezes quando a gente não tem tempo pra fazer as coisas, e também é bom pra pessoas que não poderiam sair de casa, ela poder pedir na sua própria casa, é bom pra pessoas que precisam disso, mas muitos de nós não precisam disso. A gente tá indo pra cada vez mais uma vida de ultra conforto, hiper conforto. É isso, é a nossa vida, hiper conforto, hiper conveniência. A gente quer uma coisa super conveniente. Não, a minha geladeira tem que ser smart, tem que ter uma tela na minha geladeira, porque daí eu vou lá na própria geladeira e coloco na lista de compras o que tá faltando e manda direto pro meu celular, e tem que ser tudo automático, e tem que ser tudo rápido, e toda a minha casa tem que ser inteligente pra me servir, aí eu não tenho que fazer nada. Irmão, eu sei que é bom a gente ter tempo pra fazer as coisas que a gente gosta, mas a gente tá tão acostumado com essa conveniência, a gente tá tão preso do nosso próprio mundo, que isso tá atrapalhando a nossa vida. Tudo tem que ser conveniente pra nós hoje em dia, tudo tem que ser confortável, tudo tem que ser na nossa velocidade, porque ai de mim se eu tiver que esperar alguma coisa. A gente está vivendo numa era onde as pessoas não gostam de esperar. Cada vez mais você vê jovens desesperados correndo atrás de pessoas que não vão fazer bem pra eles, porque eles não conseguem ficar solteiros, eles não conseguem serem felizes sozinhos. Vai ler a sua Bíblia, vai ler um livro, vai conversar com seus amigos, vai assistir desenho animado. A sua vida não vai parar porque o fulaninho não respondeu o seu story. Mas os jovens estão desesperados, são meninos correndo atrás de um monte de menina ao mesmo tempo, são meninas dando em cima de vários meninos ao mesmo tempo, porque estão desesperados e estão jogando pra todos os lados, esperando que alguém venha responder, porque não consegue ficar sozinho, porque não consegue esperar. E tem uma frase que eu gosto tanto, que ela diz assim: a espera é uma voz que grita no seu ouvido, você não está no controle. E a gente tá com essa de hiperconveniência, hiperconforto, porque isso passa para nós uma falsa sensação de que nós estamos no controle. Nós queremos estar no controle da situação, nós queremos na nossa velocidade, porque se eu ganho na minha velocidade, eu vou achar que sou eu que tô mandando. Esperar pelas coisas nos lembra de que a gente não tá no controle. E eu imagino, né,
Talvez muitas pessoas tenham medo da morte porque elas percebem que a morte é algo que nos avida, que a gente não tem controle do quanto tempo a gente vai viver. Eu sei que o ser humano tem essa coisa de eu quero estar no controle, eu quero mandar, eu quero que as coisas me sirvam e tem que ser tudo pra mim. Mas, irmão, o orgulho é um pecado e ele precisa ser lançado pra fora da sua igreja, lançado pra fora do seu coração, porque é uma coisa que está atrapalhando a nossa vida. Tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que ser da minha velocidade. E aí tu vai nessa de tudo tem que ser na tua velocidade, tu compra um aspirador ruim, dura 2 semanas e estraga, e tu vai ter que gastar dinheiro comprando outro. Ou seja, a sua distração, a sua necessidade de conveniência, a sua necessidade de conforto, a sua necessidade de controle tá te deixando pobre. E é muito interessante porque as empresas se aproveitam disso. Elas sabem que a gente não gosta de ter que esperar pelas coisas. Então, muitas vezes elas fazem a gente esperar pelas coisas para oferecer um plano de assinatura que a gente paga para ter que esperar menos. As empresas estão se aproveitando das coisas e muitas vezes criando situações para que a gente dê dinheiro para eles. A gente tem aquela falsa sensação de eu estou no controle, eu faço na minha velocidade, eu não tenho que assistir coisa com anúncio, eu consigo mais rápido porque eu tô pagando. Tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar linkado aqui embaixo, de um youtuber que eu gosto bastante, e ele fez essa experiência de um aplicativo de comida, e nesse aplicativo de comida eles oferecem uma assinatura que tu paga para que o entregador de comida não passe em outros lugares antes de vir na tua casa. Ou seja, tu paga para que o entregador venha direto na tua casa. Agora eu te digo, tu vai morrer se o entregador passar em outros lugares antes da tua casa? As empresas criam na nossa cabeça essa ideia de, meu Deus, é muito tempo esperando ele passar em outros lugares. Mas se você pagar essa assinatura, porque não é uma compra, é uma assinatura, você paga todo mês, às vezes, meu Deus, às vezes tu não pede comida todo mês, mas tu paga a assinatura mesmo assim. Tu paga a assinatura para que o entregador vá direto na tua casa. Tu tá dando mais dinheiro pra eles, eles estão se aproveitando da sua impaciência, da sua necessidade de ser dono do tempo. Meu Deus, por que a gente quer ser dono do tempo? Meu Deus, tem que ser tudo no meu tempo, na minha velocidade, na minha hora, tem que ser do meu jeito. Irmão, com todo respeito, mas vamos se converter. A gente precisa se converter. Acho que o grande problema é que a gente tá tentando mandar nas coisas. A gente tá distraído e a gente tá querendo ser dono. E isso tá deixando a gente pobre. A verdade é que a velocidade das coisas tá deixando a gente impaciente. A gente tá ficando acomodado com essas coisas de é só eu pagar essa assinatura que o entregador vai vir direto na minha casa. Eu não quero assistir filme porque esses vídeos de 30 segundos são melhores e dá um estímulo no meu cérebro. Esse filme eu assisti 10 minutos, mas eu não consigo me concentrar. Então eu vou deixar o filme rodando, eu vou pegar meu celular. Meu Deus, com todo respeito, jovem, para de usar celular enquanto você tá assistindo TV. Se você vai assistir o filme, deixa o celular de lado. Se você quer usar o celular, então desliga a TV, pelo amor de Deus, e para de ficar gastando luz, que a conta de luz tá cara. Meu Deus, quantas vezes eu já vi a pessoa vai lá, liga a TV pra assistir o filme, passa 10 minutos e não consegue se concentrar. Por quê? Porque a atenção não tá mais durando tanto tempo. Aí a pessoa vai lá e pega o seu celularzinho e isso só vai piorando a situação. Porque se a tua atenção não tá durando muito tempo, tu vai lá e faz o quê? Tu pega coisas que são curtas, que tu consegue se concentrar. E quanto mais rolagem de feed, mais vídeos curtos, mais stories, a sua atenção vai ficando pior. Gente, chegou num nível que as pessoas não conseguem mais assistir o vídeo normal. Para conseguir prender a sua atenção, os usuários de redes sociais fazem um vídeo dividindo a tela. E aí, em cima tá o vídeo que a pessoa tá falando alguma coisa ou fazendo alguma coisa, e embaixo tem um daqueles vídeos satisfatórios de gente limpando tapete ou cortando sabonete. A pessoa tá tendo que dividir o vídeo. Gente, é um vídeo de 1 minuto e a pessoa não consegue se concentrar pra assistir por 1 minuto. Aí eles botam em cima o vídeo e embaixo junto, rodando, um vídeo satisfatório pra prender a sua atenção, porque a sua atenção tá tão ruim que você não consegue assistir um vídeo de 1 minuto. Isso tá estragando a nossa
nossa vida, porque a nossa atenção tá ruim. Aí os patrocinados vão lá na nossa cara e a gente nem vê que tá escrito patrocinado, vai lá e compra o negócio é ruim, quebra, a gente perde dinheiro, mas não é só isso. A sua distração tá te empobrecendo espiritualmente, porque aí tu vai lá no culto e tem lá o louvor. Ah, não, eu não quero ouvir esse louvor porque ele é muito longo, eu não consigo ouvir música com 5 minutos de duração. Meu Deus. Gente, quer outra prova de que a gente tá mais desatento? As músicas estão diminuindo de tamanho. Há alguns anos atrás, as músicas tinham por volta de 4 minutos de duração. Agora tu vai olhar, a maioria das músicas lançadas tá com 2 minutos e meio. Por que as músicas estão diminuindo de duração? Um monte de música. Eu fui olhar, vários cantores, eles estão lançando música de 2 minutos. A nossa atenção tá diminuindo e isso tá limitando a nossa arte. Porque a gente não pode fazer mais a arte que tá no nosso coração, a arte que o Senhor nos inspira. A gente tem que fazer a música de 2 minutos, porque as pessoas não conseguem se concentrar e o mercado manda, porque se tu não fizer assim, tu não vai ganhar dinheiro. E meu Deus, isso tá acabando com a nossa apreciação. A gente não consegue focar nas coisas. A gente não consegue largar o celular para apreciar as paisagens, para ouvir o som da chuva, para prestar atenção no culto. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes as pessoas vão no culto, tem alguém lá contando testemunho, ou um pastor fazendo uma pregação, falando alguma coisa que é muito importante, e a pessoa, em vez de estar prestando atenção, tá no celular, usando rede social, jogando, conversando com fulaninho e ciclaninho, postando stories. Meu Deus, eu sei que é duro isso, tá? Gente, de novo, isso sempre acontece comigo. Eu vou lá e escrevo um roteiro, e daí vem as coisas pra eu falar, e eu fico, meu Deus, Senhor, mas é duro demais. Aí Deus, não, mas tu tem que falar, tá bom, Deus, eu entendi. Gente, eu sei que é duro ouvir uma coisa dessas, mas se ninguém falar a verdade, a gente nunca vai mudar. E se a gente não mudar, como é que Deus vai se mover no nosso meio? A gente fala tanto. Meu Deus, tu vai principalmente nas igrejas pentecostais, né? Eu sei porque eu sou de igreja pentecostal, e a gente fala muito sobre o avivamento dos últimos tempos, e o Brasil vai fazer parte de um grande avivamento, e os nossos jovens vão fazer parte de um grande avivamento. Agora me diga, como é que vai ter avivamento se a gente não se converter? Ai, como assim se converter? Mas se converter não é pra quem tá fora do caminho, não, porque a gente vai pro livro de 2 Crônicas 7:14, e Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos. Deus tá falando pro povo dele, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Deus não tá falando se os pagãos se converterem, não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer que o próprio povo de Deus pode se desviar dos caminhos do Senhor. O próprio povo de Deus pode perder o foco. E é muito engraçado falar sobre distração e perder o foco, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque o que está acontecendo é que nós estamos perdendo o foco. E isso está atrapalhando a nossa vida espiritual. Como é que Deus vai mandar um avivamento sobre o nosso Brasil, sobre os nossos jovens, sobre as nossas igrejas, se a gente não tira tempo pra Deus, porque a gente não consegue se concentrar pra orar por 10 minutos, porque tu vai orar, tu se ajoelha pra orar, tu não consegue ficar 5 minutos, porque tu vai orar, e daí tem um monte de pensamento na tua cabeça ao mesmo tempo, e tu não consegue se concentrar, e daí tem musiquinha de fundo tocando na cabeça, um monte de coisa, e daí tu vai orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho que fazer aquele trabalho da escola. Não, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho que responder a mensagem do fulano. Não, Senhor, meu Deus e... É isso que tá na nossa cabeça. A nossa cabeça tá muito cheia de distrações e outras coisas, aí a gente não ora. Aí vai ler a Bíblia e não consegue ler a Bíblia, porque não consegue se concentrar, porque tá acostumado com videozinho, com storyzinho, com feed e rolagem infinita. Meu Deus, eu sei que eu faço vídeos muito longos e que é meio que uma contracultura hoje em dia fazer vídeo longo, e que é meio louco eu tá fazendo vídeo longo falando contra vídeos curtos, sendo que as pessoas são tão acostumadas com vídeo curto que é muito difícil, que provavelmente vai ser muito difícil alguém parar pra assistir esse vídeo inteiro. Mas eu sinto a necessidade de trazer esse alerta pra te dizer que aquilo que Deus ainda não fez é muitas vezes porque a gente ainda não se esforçou pra chegar lá. Se Deus não mandou ainda aquele avivamento, se ainda não houve aquela mudança, aquele despertamento, é porque a gente não tá fazendo a nossa parte. Porque 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha só, são 3 coisas, né? Primeiro Deus ouve, e aí Deus perdoa os pecados, e aí então Deus sara a terra. Quer dizer que antes de esperar que Deus sare a nossa terra, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa se arrepender. E olha só, avivamento, as pessoas falam muito sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é tornar mais vivo, é ser mais vivo. E aí a gente junta isso com o fato de que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que tornar mais vivo, ter menos morte. Então, o avivamento, o princípio do avivamento é primeiramente eliminar o pecado das nossas vidas. Porque mais vida, menos morte. Então, ser uma pessoa avivada começa com a gente lutando contra a carne, com a gente vencendo o pecado. Às vezes a gente ficar tanto tempo no celular, às vezes a gente ficar tanto tempo distraído, tá se tornando uma idolatria. Idolatria é pecado. Então, às vezes Deus não fez aquela coisa que tu tá pedindo porque tu não fez a tua parte ainda. E é necessário que a gente faça a nossa parte. Já pensou? Se José não fosse um homem íntegro, José, ele se tornou governador, mas ele foi um homem íntegro. Ele fez a sua parte, ele não se deitou com a mulher de Potifar, ele não fez nenhuma revolta na cadeia. José, ele sempre respeitou o lugar onde ele estava, ele sempre honrou a Deus, ele sempre foi alguém respeitável e por causa disso o Senhor colocou ele como governador. Como é que Deus vai te colocar como governador se tu não tá respeitando o lugar onde tu tá, se tu não tá sendo uma pessoa íntegra, se tu não tá vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor? Meu Deus, a gente fala que ama Jesus, mas Jesus diz, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente ama de verdade, a gente tem que guardar os mandamentos. E eu acho que a gente ficar usando o celular na hora do culto não é guardar os mandamentos. Porque, primeiro que a gente não tá nem ouvindo eles, né? A gente não tá ouvindo a pregação, a gente não tá ouvindo a palavra, a gente não tá lendo a palavra. Como é que a gente vai guardar um mandamento que a gente não conhece? Meu Deus. Ai, Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo, eu tenho dificuldade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes tu ainda não saiu dessa situação porque tu não tá buscando a verdade. Tu só vai ser liberto se tu buscar a verdade, que é Jesus. Quer ser liberto da situação onde você tá? Busque ao Senhor. Ore, leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Ler a Bíblia é essencial e eu vejo cada vez mais jovens que não leem a Bíblia. Não é só jovens, irmãos mais velhos, irmãos de idade, pré-adolescentes. Eu vejo, gente, com todo respeito, mas tá muito precário o conhecimento bíblico da igreja. Daí tu vai fazer uma pergunta, meu Deus, gente. Aí alguém vai lá e fala um versículo. Ah, em qual livro da Bíblia que tá? E a pessoa não sabe dizer. As pessoas precisam ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, que tem que ler o pastor porque é ele que vai pregar. Não, a Bíblia tem que ser lida por todos nós. Ah, eu não gosto de ler. Baixa a Bíblia em áudio, pronto. É só tu baixar um aplicativo no teu celular, vai lá e bota áudio. Ele vai falar pra ti. Mas presta atenção, pelo amor de Deus. A gente precisa da palavra. A gente precisa da Bíblia. Porque é ela que nos alimenta. É a palavra do Senhor que nos sustenta. A palavra do Senhor nos purifica. A palavra do Senhor nos exorta. Talvez é por isso que muita gente não quer ler. Porque talvez as pessoas querem fazer mestres pra si mesmos. E isso tá escrito na Bíblia, inclusive. Nos últimos dias, as pessoas terão comichão nos ouvidos e não vão aguentar ouvir a verdade. Então, farão mestres para si mesmos. Mestres que dizem coisinhas confortáveis no seu ouvidinho. Você é perfeito. Você é melhor que todos os outros. Você é o top da parada. Você é o queridinho de Deus. Você é o favorito de Deus. Vai dar tudo certo. Vai ser tudo do jeito que você quer. Vai ser tudo do jeito que você planejou. Irmão, por que a gente quer tudo do jeito que a gente planejou se os planos de Deus são melhores que os nossos? É muito melhor escolher o que Deus planejou, porque ele planeja muito melhor do que a gente. Talvez muitas pessoas estão evitando a Bíblia porque sabem que a Bíblia exorta e as pessoas não querem ser exortadas. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas não querem ser corrigidas. As pessoas não querem mudar de vida. É muito fácil querer o que Deus tem pra te oferecer, mas não querer andar com ele. E aí Salmos 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ou seja, tu não vai conseguir deitar em pastos verdejantes se não buscar o pastor, porque é o bom pastor que te leva até onde tem pastos verdejantes. É impossível encontrar esse local de descanso sem buscar o bom pastor. E tá na hora da gente
mudar esse pensamento. Tá na hora da gente tirar esse medo de ser exortado. Porque eu não quero que me corrijam, porque não sei o que. Irmão, Deus corrige quem Ele ama. Se Deus tá te corrigindo, é porque Ele te ama, Ele é pai, Ele sabe o que é melhor, Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você vá pro inferno. Meu Jesus, vai parecer duro, mas é duro mesmo, porque às vezes a verdade tem que ser dura. Mas irmão, já notou que ninguém vai estar falando do inferno? E olha que tem muita coisa que leva pro inferno, tem muita coisa que é pecado, tem muito pecado oculto que leva as pessoas pro inferno, e as pessoas não estão mais falando sobre isso. Aí as pessoas vão ler a Bíblia e elas evitam essas partes porque elas não querem ser corrigidas. Mas irmão, com todo respeito, mas dependendo do caminho que você tá andando, se não mudar de vida, não é pro céu que você vai. Para que a gente vá pro céu, a gente precisa em primeiro lugar aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele morreu pela nossa redenção. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A gente estava debaixo da escravidão do pecado, mas quando Jesus morreu na cruz, Ele pagou o preço para que a gente pudesse se aproximar de Deus, para que a gente tivesse uma morada no céu. E para que a gente possa chegar no céu, não é através de quantas coisas boas a gente faz. Para que a gente possa chegar no céu, a gente precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque é o sangue dele que remove todo o pecado, e assim, removendo o pecado, nós podemos chegar a Deus. É só Jesus que leva para o céu. Não é comprar terreno no céu, não é dar não sei quanto dinheiro para não sei quem. É claro que muitas vezes é muito bom a gente ofertar, é muito bom a gente ajudar as pessoas, mas a gente deve ajudar as pessoas com gratidão pelo que o Senhor fez por nós, e não ajudar as pessoas esperando que com essa ajuda a gente possa comprar uma entrada no céu, porque a entrada no céu não é a gente que compra, a entrada no céu foi paga com sangue naquela cruz. E se você quer chegar no céu, em primeiro lugar é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador e deixar que o sangue dele te purifique de todo pecado. E em segundo lugar, andar com ele, seguir os mandamentos dele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar as suas paixões, negar os seus desejos, negar as suas concupiscências, negar aquelas coisas que te puxam para o mundo. Nega essas coisas, enterra. E eu acho muito interessante que em Gênesis 35 Deus fala com Jacó e diz para ele: Jacó, vai até Betel e faz um altar. E logo depois disso, Jacó chega naqueles que andavam com ele e diz: enterrem seus ídolos, purifiquem-se e troquem de roupa, para se aproximar do Senhor, para viver uma vida diante do altar dele, para viver uma vida, para ser um sacrifício ao Senhor. A gente precisa jogar fora o que rouba o lugar de Deus na nossa vida, jogar fora os nossos ídolos, ser purificados através do sangue, através da palavra de Deus, e usar vestes novas, porque não adianta a gente querer seguir o caminho do Senhor usando as roupas do velho homem, usando as roupas do nosso passado. É necessário nascer de novo. Não se chega no céu com a velha natureza, se chega no céu nascendo de novo, nascer de novo, deixar para trás as velhas roupas e revestir-se com as novas roupas, roupas de justiça, pois fomos justificados pelo sangue de Jesus. É disso que a gente precisa para chegar no céu. A gente precisa parar de se distrair, a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem, porque nunca se sabe a hora de partida de cada um de nós. É difícil falar sobre isso porque muitas pessoas têm medo da morte, mas se torna um pouco mais leve falar sobre esse assunto quando a gente entende que a morte não é o fim. Quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, quando nós somos comprados por aquele sangue, quando escolhemos viver para o Senhor, então a morte não é o fim, porque existe uma vida eterna preparada para aqueles que são do Senhor. A questão é a quem você pertence, a quem você adora, quem é o seu Deus. A gente está tão distraído que a gente não sabe mais ao Deus que a gente está servindo. A gente não consegue prestar atenção numa pregação, a gente não consegue ouvir uma música, ouvir um louvor que é muito longo, porque a gente está distraído. Mas a palavra do Senhor fala pra gente ficar atento, porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Se a gente ficar distraído, Jesus pode voltar e a gente acabar ficando. E aí eu me lembro da parábola das 10 virgens.
As virgens que puderam se encontrar com o noivo eram aquelas que eram prudentes. Elas estavam atentas. O noivo pode vir a qualquer momento. Então eu vou ficar preparada e eu vou ter o azeite. Eu vou ter o azeite para minha lamparina. Pra gente conseguir subir, a gente precisa estar atento. A gente precisa vigiar. Tem aquela expressão, né? Vigiar e orar. Porque não adianta só orar. Se a gente só orar e não prestar atenção, a gente vai tropeçar e cair. É preciso vigiar. É preciso prestar atenção porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando almas para tragar. O inimigo está o tempo todo procurando pessoas para derrubar. E por isso a gente precisa ter atenção, porque ele não vem assustando, mas ele vem trazendo coisas que as pessoas gostam. Ele oferece uma tentação, ele oferece uma oportunidade, ele oferece um cargo, ele oferece dinheiro, ele oferece o que ele sabe que a pessoa vai ficar tentada a pegar, porque a ideia dele é derrubar mesmo, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, e a gente precisa estar atento, vigiar, orar e estar ligado com o Senhor. A gente precisa estar ligado com o Senhor e viver uma vida diante de Deus. Esse vídeo acabou tomando um rumo um pouco diferente do que eu esperava. Pra falar a verdade, eu achava que o assunto ia ter muito mais a ver com impaciência do que distração, mas para resumir toda a história, a nossa distração nos empobrece tanto financeiramente quanto espiritualmente. E se a gente quer fazer compras melhores e ir pro céu, então a gente precisa estar atento. Eu te convido a ser mais intencional com as coisas que você faz, a ter mais paciência na hora de fazer alguma pesquisa ou alguma compra, a perceber os resultados da sua pesquisa, mas não só isso. Eu te convido a prestar atenção na vida que você tá vivendo. Quanto tempo você tá passando na frente do celular? Quanto tempo você tá tirando para as coisas de Deus e não só para oração e leitura bíblica, mas quanto tempo você tá tirando para descansar e para amar o próximo? Porque não adianta só a gente orar e ler a Bíblia se a gente odeia o nosso irmão. Porque quem odeia o seu irmão é assassino. Eu sei que é duro, mas tá na Bíblia. E a gente precisa aceitar. Te convido a orar sobre isso. Pedir, Senhor, que tudo que eu faça venha glorificar o Senhor. Do meu estudo bíblico até a quantidade de tempo que eu passo no celular. Coloca tudo isso em oração. Ora quando acordar. Ora quando for dormir e medita na palavra do Senhor. Eu sei que é muito difícil ficar tempo numa sociedade em que as pessoas te pressionam a fazer tudo rápido e que as próprias empresas fazem tudo ser mais rápido porque eles ganham dinheiro com isso. É difícil se manter são quando tudo tá contra a sanidade, mas não se deixa levar pela correnteza. Eu sei que é difícil, às vezes nadar contra a maré faz a gente se sentir sozinho, mas vale a pena ser do contra às vezes. Vale a pena ser contra a cultura se isso significa que a gente está indo pro céu, porque aqueles que tiverem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro vão se encontrar com o Mestre. O fim dos tempos está se aproximando. A gente olha ao redor, as notícias, a gente olha para a palavra do Senhor e vê que cada vez mais o fim está próximo. Mas ao mesmo tempo que o fim está próxima a hora que uma voz vai dizer, aí vem o noivo. Para aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é o fim de toda a tristeza, o fim da morte, o fim da dor, o fim do pranto. Então, que você possa viver uma vida intencional diante do Senhor, uma vida atenta, esteja atento o tempo todo, porque ninguém sabe o dia e a hora que o noivo há de vir. Mas eu te digo uma coisa, a igreja que estiver preparada, que tiver o azeite para sua lamparina, é aquela que vai se encontrar com o Mestre. Quando pudermos nos encontrar com o Mestre, quando pudermos abraçar Jesus, então eu sei que ali, naquela linda cidade, a gente vai entender que tudo valeu a pena, porque pelo simples fato de que Ele tá lá e vamos poder vê-lo, então tudo isso vale a pena. Que Deus te abençoe.